Dando início à nossa leitura, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Eu vou ler o item 6. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou seus bens. E deu a um 5 talentos, e a outros 2, e a outro deu 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos, chamou-os a contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido os 5 talentos, apresentou-lhes os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Eis que aqui tens outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo, bem e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência dos grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-lhe também o que havia recebido 2 talentos. E disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis que aqui tens outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe respondeu: Bem, está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o outro que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição, cegas onde não semeaste, e recolhes onde não espalhastes. E temendo-me fui, e escondi o seu talento na terra. Eis que aqui tens o teu. E respondendo seu senhor lhe disse: Servo mau e preguiçoso, sabias que segue onde não semeei, e que recolho onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque o que tem, dar-se-lhe-á, terá abundância, e ao que não tem, tirar-se-lhe-á, ao que parece que tem. E ao servo inútil lançai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, versículo 25, item 14 e 30. Meditando sobre esse parágrafo 6 do capítulo 15, e os talentos espirituais que o Criador nos deu, com amor, as virtudes, como estamos distribuindo o amor, o perdão, a caridade, amar ao próximo como a nós mesmos, respeitar a evolução de cada um, não criticar, não cobrar nada, simplesmente aceitar com amor e respeito. Já que não podemos fazer muito mais, amemo-nos uns aos outros e que Deus nos ajude a sermos melhor do que prometemos quando na espiritualidade. Queridos irmãos, que a paz e o bem de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco agora e sempre. Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço a Deus a ideia, agradeço a Deus por poder estar contribuindo com o talento que Ele me permitiu. Agradeço a Deus por fazer amigos, agradeço a Deus pelo dia de hoje e pelas pessoas que conosco comungam dia após dia.
Obrigado, amigos. Obrigado, amigos do Estrela, e obrigado a todos os outros amigos que eu acabo compartilhando estes áudios para outras casas espíritas, para outros amigos de outros grupos, onde nós temos o mesmo ideal: aprender com Jesus, a servir mais e amar mais, com a graça de Deus. Hoje estamos com o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí, só para que nós tenhamos a referência de onde é que isso aparece, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 16, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. É capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Esse capítulo, então, nós vamos tê-lo todo para aquelas pessoas que, porventura, com a graça de Deus, vierem a ler todos os itens, vão aprender aqui situações em que os espíritos conversam com Kardec sobre o bom uso das riquezas ou o mau uso das riquezas. De que mais vale servir com o que tem do que esperar ter o que não tem para servir a alguém. Então, nós estamos aprendendo aos poucos, com o nosso querido Mestre Jesus, a sermos um pouco mais despreendidos, porque tudo que há no mundo permanecerá no mundo. Tudo que há no mundo continuará a existir no mundo e será usufruído por quem está, para quem acha que é do mundo, e também para aqueles que acreditam que dominam este mundo. Cada um dentro da humildade ou do orgulho, do egoísmo ou da compaixão e caridade que possam ter em seus próprios corações. E aí nós escolhemos 2 itens para serem os direcionadores deste nosso tema hoje aqui. Lembrando que algumas pessoas poderiam perguntar, mas o que é Mamon mesmo? Mamon é o Deus da riqueza, mas não é assim um Deus da riqueza, é um Deus com D minúsculo, tá? Mamon representa apego às riquezas, desejo máximo às riquezas, tá? E quem deseja o máximo de riquezas dentro do máximo de tudo, tá? Às vezes acaba se esquecendo de andar com Deus, ao lado de Deus, buscando a Deus. É essa a questão. Então, na parábola dos talentos, eu amo, realmente eu amo. Isso aqui tem segredos aqui dentro dessa parábola que vai ser necessário, assim, uma boa reflexão. E não vai ser em 30 minutos, ou 40, ou mesmo uma hora que nós fiquemos aqui, que nós vamos alcançar a totalidade dessa reflexão. Porque ela vai exigir um estudo minucioso. Eu acredito que aqui está uma verdadeira riqueza de alma. Como diria Maura, a riqueza espiritual que nós buscamos. Mas vamos entender como viver no mundo e usar também esses talentos, né? Veja que o Senhor, e quando fala Senhor, significa que ele é o dono, ele é o que manda. No caso nosso, o próprio Criador, a inteligência suprema, o que deu causa a todas as coisas que existem. Ele é o Senhor de tudo. E aí Jesus conta que ele chamou seus servidores, ou seja, todos aqueles que ele criou e que dependem dele. E é bom que nós saibamos que somos todos dependentes de Deus. Na parábola,
não diz se esses servidores tinham algum talento já. Na parábola não diz isso. Então eu parto da premissa de que cada um deles eram carentes dos talentos que o Senhor lhe desse. Olha que coisa interessante. Eu parto desse princípio. Mas é óbvio que quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós também sabemos que toda a conquista da alma permanece por toda a eternidade com a alma. Então, mesmo não estando escrito aqui que esses servidores ou estas pessoas tinham algum talento, é óbvio que elas deveriam ter capacidades inerentes a cada um que já foram conquistas anteriores, porque na parábola também não diz se o Senhor estava fazendo diferença entre eles. Não. A parábola é objetiva. Jesus está dizendo que o Senhor chamou ele e lhe entregou os bens. Deu 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade de cada um. Então, se cada um tinha capacidades diferenciadas, é porque já havia se desenvolvido diferentemente. É porque alguma conquista cada um já tinha. E também, de alguma forma, alinhados ao que nós aprendemos da doutrina espírita, ninguém adquire capacidades sem esforço próprio. Ninguém adquire competências sem vontade e empenho. Ninguém. Cada um de nós vai verdadeiramente alcançar aquilo que se empenhou para alcançar. Então, o Senhor aqui está dando a cada um uma porção ou capacidade de talentos de acordo com a capacidade de cada um de trabalhar com aqueles talentos. Agora, olha que interessante também na parábola. O Senhor, nosso Deus, não deixou nenhum sem talentos. Não deixou nenhum dos seus servos ou nenhum dos seus servidores sem talento algum. Não deixou nenhum deles à mercê. Isso é interessante porque na carta de Pedro, Pedro diz, olha, coloca sobre ele todas as suas angústias, todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Isso não é lindo? Deus cuida de cada um de nós. É fogo, porque às vezes a gente passa por umas situações do dia a dia. No dia a dia, para algumas pessoas, é mais apertado do que para outros. Para algumas pessoas, carece mais do que outros de talentos, de competências, de coragem para fazer valer. Algumas pessoas precisam de um pouco mais de ousadia, de ir até lá e bater na porta. Isto é competência, isso é vontade, isso é desejo e também pode ser necessidade. Mas há que se ter alguma ousadia, há que se ter algum preparo, há que se ter alguma desenvoltura para poder lidar com uma situação. Porque às vezes nós não conseguimos vencer porque não aprendemos a lidar com a situação. Paulo de Tarso mesmo, naquela frase que todos nós conhecemos, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Aquilo lá é lindo, né? Por quê? Porque Paulo está dizendo mesmo que se estiver em Deus, tudo lhe será possível. Isso é legal de saber. Mas o que nós, às vezes, não lemos é que Paulo está falando isso
E ele, antes de falar que tudo posso naquele que me fortalece, ele diz o seguinte: alegrei-me sobremaneira, está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Dá para entender isso, gente? Aí no versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E no versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Dá para entender um negócio desse? Dá para entender uma coisa dessa? Ou seja, nós precisamos mesmo nos desenvolver para poder viver o melhor das situações quando as situações surgirem. Quando as situações surgirem. É só isso. Paulo ensinou para nós que ele aprendeu a viver tanto de uma maneira como de outra. Já passou pindaíba, mas também já viveu no bem bom. E graças a Deus, por buscar sabedoria, ele sabe viver num ou no outro estado da vida, num jeito ou de outro. E com isso, ele não perde a fé, não perde o foco e não perde o chão, pelo que ele alcançou na sua própria experiência. E é isso que nosso espírito leva depois que aprende. Então, cada um de nós tem uma capacidade desenvolvida, adquirida, experimentada. E como são diferentes, esse senhor aqui na parábola dos talentos, ele está aqui dizendo que deu a cada um segundo a sua capacidade. Alguém duvida que Deus conhece a nossa capacidade? Alguém duvida que Deus sabe qual é, até onde nós podemos ir nesta vida? Será que alguém duvida? Porque nós acreditamos em Deus. Talvez se alguém não acreditasse em Deus e acreditasse que ele, desde que haja vontade, desde que haja luta e esforço, ele pode tudo. Alguém pode acreditar isso. Posso tudo, posso tudo. Sim, posso tudo em Deus. Ocorre que Deus conhece a minha estrutura. Deus conhece qual é a força máxima dos meus ossos. Deus conhece meus músculos, quantos quilos conseguem erguer ou carregar. Deus conhece a distância dos meus braços. Deus conhece a interligação neuronal, e olha que são bilhões de neurônios em meu corpo, hein? Deus conhece as sinapses neurais. Quais são a química, né? Ou os choques elétricos, ou as informações eletroquímicas que esses neurônios transmitem e que são capazes de absorver para o meu hábito humano, enquanto trago experiências, sentimentos e verdades para a minha alma eterna. Deus me conhece muito bem. Tanto que é verdadeira a frase: Deus dá o frio conforme o cobertor. Estrito senso, ou melhor, objetivamente falando, é óbvio que não é que Deus dá o frio conforme o cobertor. Nós, cada um de nós, procura ou vive no ambiente do frio possível de ser suportado pelo cobertor que temos. Isso de modo consciente ou inconscientemente. Então, nós já vimos que
nosso Pai Celestial não ia dar ou deixar que nós tivéssemos aquém da nossa capacidade, mas também não iria deixar que nós nos machucássemos indo além das nossas capacidades. E aí, nós vamos nos reportar a alguma coisa. Cada um de nós tem um dom. Cada um de nós tem um talento, uma capacidade desenvolvida que está à frente de outras que nós aprendemos. Tem coisas que nós fazemos tão bem e que, às vezes, devido a não ter sido elogiado, não ter sido encorajado ou não ter sido fortalecido em nossa infância ou juventude, alguns de nós deixam de desenvolver o seu melhor por causa de comentários de terceiras pessoas. Pessoas que não nos valorizaram, pessoas que não nos reconheceram, pessoas que, de alguma forma, quiseram sufocar nossa luz. Quiseram encobrir a luz que trazemos em nós, dada pelo próprio Pai Celestial. Não deixemos isto acontecer. Se você identifica em você o seu talento, sua competência, seu dom, desenvolva isto. Seja feliz e construa sucesso. E aí, quando o Senhor retornou, ele chamou seus servidores para que lhe prestassem contas. Todo mundo sabe o que isso quer dizer, né? Isso aqui não carece de muitas e muitas explicações. Cada um de nós vai dar contas da vida que viveu, ou melhor dizendo, dos talentos que recebeu do Pai, que se traduzem nas oportunidades que Deus colocou no caminho de nossa vida. Cada oportunidade dessas era um talento que Deus mostrava ou dava em nossas mãos para que nós o desenvolvesse. Nós estaríamos até pecando, usando uma palavra, né, de algumas religiões, estaríamos até pecando quando nós não servimos à humanidade, desde o próximo mais próximo até o próximo mais desconhecido, com os nossos dons e nossos talentos. Quando nós não fazemos isso, nós desperdiçamos o desenvolvimento do nosso potencial. E, ao fazer isso, deixamos de cumprir com a vontade de Deus, que nos permitiu vir a esta vida com tal ou tal capacidade para servir a humanidade. E, em servindo ao próximo, é óbvio, acabamos servindo a nós mesmos, porque todo benefício gerado ou feito a outrem também nos serve. Na hora da prestação de contas, aquele que recebeu 5 talentos, porque tinha capacidade para trabalhar os 5 talentos, e veja, Deus não foi bonzinho com ele. Não é que ele podia trabalhar com 10 talentos e Deus só deu 5. Nada disso. Estava ali na capacidade, no limite da capacidade dele. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Deus não deu o mínimo dentro da capacidade de cada um. Deus deu o que a capacidade de cada um poderia desenvolver. Logo, Deus deu o máximo. A pessoa poderia fazer mais ainda? Poderia. Por exemplo, esse que recebeu 5, negociou e conseguiu mais 5 talentos. Aquele que recebeu 2, também negociou, fez de alguma maneira com que aquilo se multiplicasse e agora dobrou os talentos que tinha. E aquele que recebeu 1 talento, interessantérrimo, ele não foi assim, digamos, esconder, se nós quiséssemos falar apenas de ele perder. Mas ele foi guardar escondidinho o talento que ele recebeu.
Que coisa, não? Que coisa! Agora veja, ele, na hora que foi chamado a prestar contas, disse que o Senhor lá do local, o nosso Pai Celestial, era exigente. E ele diz para ele: olha, Senhor, eu sei que o Senhor é exigente pra caramba. Sabe aqueles patrão chato que fica vendo a pessoa ali, exige, e aí, vai fazer, vai fazer, vai fazer, cadê o trabalho pronto? Então ele sabia que o homem era exigente. Ele sabia que o homem colhe onde não semeia. Que coisa interessante, né? Até porque ele é o senhor da vinha. E essa questão de não semeia significa o seguinte: o dono da fazenda, como todo mundo já sabe, ele contrata os empregados para plantarem para ele e para colherem para ele. Não é assim? É isso. E depois, quando plantam e a coisa vai crescendo, às vezes o dono da propriedade vai passando para lá e olhando as frutas, as sementes, as hortaliças. É isso. Cada um vai vendo o que está sendo feito. Ok. Só que são os empregados, né? Os servidores é que estão fazendo. Então ele sabia: olha, o senhor ceifa onde não semeaste. O senhor colhe onde não havia semeado. E aí eu fui esconder vosso dinheiro na terra, porque eu tive medo. Olha o que acontece com uma pessoa que tem medo de agir. Mas veja, era desconhecido dos outros que esse senhor colhia onde não plantava? Que ele era exigente ou severo? Não, todos sabiam disso. Todos sabiam e cada um resolveu agir segundo a capacidade que tinha. Mas como este aqui recebeu apenas um talento, e nós estamos vendo que Deus, olhando para ele, ou o Senhor aqui, olhando para ele, viu que ele tinha capacidade para lidar pelo menos com aquele um talento, e era no seu máximo, como foi no máximo dos outros também, aquele homem ou senhor, né, no caso nós estamos fazendo a referência a Deus, ele já sabia que esta pessoa poderia fazer algo útil ou não, e que estaria a cargo da escolha dele. E isto é interessante também, porque este homem, ao prestar contas, falando: poxa vida, mas se você sabe que eu sou assim tão severo, que eu semeio, ou seja, que eu colho onde eu não semeio, e por que você não foi procurar um banqueiro? Ou seja, procurava alguém, talvez até um dos seus amigos, servidores, pessoas que estão no caminho contigo, para te dar um toque. O que é que eu faço? Eu estou com esses talentos. De que forma eu posso servir? De que forma eu posso negociar para multiplicá-lo? Ou, se não multiplicá-lo, pelo menos melhorar o seu quinhão, né? Ou seja, a sua quantidade. Então, o homem sabia que ele poderia pelo menos ter essa atitude. E quando ele chama o homem de servo mau e preguiçoso, é justamente por não ter feito no mínimo isto. Ou seja, ele talvez não soubesse como fazer mais riqueza, mas ele poderia conversar com pessoas que sabiam como fazer só para poder ajudá-lo a ter um pouco mais do que o que ele recebeu. É isso. Cada um de nós está trabalhando este melhor em si mesmo. Nós podemos, no mínimo, buscar entender a questão. E aí ele diz: olha, você aí, meu servo, bom e fiel, te dei 5 talentos e você multiplicou. Olha, entra no gozo do seu senhor. Disse para ele que ele foi fiel no pouco e por isso ele vai ser recompensado cuidando de riquezas maiores, de coisas maiores. A mesma coisa ele falou para aquele que recebeu os 2 talentos. Fiel, bom e fiel. Este sabe trabalhar, esse realmente é bom. E o interessante é que nenhum deles questionou ou pediu coisa alguma.
até mesmo aquele que enterrou o talento e poderia até dizer, olha, tá aqui, se eu ver, eu não perdi nada, eu até mereço a promoção, né? Ao invés disso, ele foi punido, né? Porque ele diz, ó, não dei prejuízo nenhum, mereço até uma promoção, né? Mas não é por aí. A questão não é não dar prejuízo nenhum. A questão é gerar lucro ou gerar riqueza. E se nós quisermos ir numa coisa mais ampla e de melhor luz, é gerar valor. Porque gerar valor não significa transformar 10 reais em 20. Mas aprender como fazer com qualquer outro valor monetário. Vê como é a situação? Porque tem gente que até conseguiu fazer 10 virar 20, mas não sabe replicar isso depois, não sabe fazer de novo. Aconteceu numa determinada circunstância, por uma época que existiu, mas a pessoa não aprendeu mesmo, de verdade, fazer acontecer. E ao falar para aqueles dois primeiros que são fiéis e bons servidores, e dar-lhes coisas melhores, falou também para os guardas, olha, faz o seguinte, tira esse um talento aí desse medroso, desse sem atitude, desse preguiçoso, desse que tem preguiça mental e também preguiça física. Não trabalhou para aumentar as questões, os valores, e também não trabalhou para pensar o mínimo que seja, tá? Na situação de como tornar-se melhor ou como fazer a coisa ficar melhor. Então, toma o talento dele e dê a este que tem 10. E aí vem aquela frase maravilhosa. Pois dar-se-á a todos que têm, ou em algumas traduções àquele que tem, mais se lhe há dado. E àquele que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Meu Deus! Por quê? Porque o mau uso ou a procrastinação ou a preguiça de usar os talentos que temos pode provocar prejuízo em nós. E aí tem gente que está perdendo dinheiro, perdendo relacionamento, perdendo amigos, perdendo bens e perdendo oportunidades de aprendizado simplesmente porque não está enfrentando os seus medos. A sua atitude está aquém do seu potencial. Bastava uma atitudezinha diferente e os resultados seriam melhores. Como diz aí o Diferenciação, lá no Inocop, uma nova ação para um novo resultado. E uma nova ação, às vezes, é só uma ação de coragem. É só um enfrentamento de ver acontecer. Nós estamos buscando justamente desenvolver nosso potencial para poder fazer valer os talentos que Deus já nos deu nesta vida, como dons a serem aprimorados para o nosso bem. Certa feita, um dos palestrantes, realmente nos elucidando, disse, poxa vida, o que é que uma pessoa que não tem perde? Não é brincadeira, né? Mas uma pessoa que não tem competência perde oportunidades. Uma pessoa que não tem, como eu diria, amor, também perde a oportunidade de ser amado. Uau, fortíssimo para todos nós. E uma pessoa que não tem ou que não desenvolve suas competências para fazer um bom uso da sua inteligência, pode também perder a oportunidade de usar sua inteligência. E
uma pessoa que não sabe valorizar a liberdade que tem, pode também perder a sua liberdade. Falando num contexto reencarnatório, o mau uso ou uso indevido, prejudicial aos nossos semelhantes, dos talentos que temos, sabe aquelas pessoas que sabem que têm o talento, mas ao invés de ajudar a humanidade, afundou a humanidade, prejudicou a humanidade, vilipendiou, machucou o próximo. Pode ser que numa próxima encarnação, até a liberdade que ele tinha de fazer isso ou aquilo, lhe seja retirada. Uau! É forte isso. E é óbvio, aqueles que têm competência para fazer melhor, serão colocados em lugares melhores. Sabe usar da liberdade que tem, vai alcançar maiores meios de usar a liberdade. A liberdade será cada vez maior para essa pessoa. E assim é com as coisas da vida. Mas aí nós chegamos na seguinte questão. Como Jesus já falou que não é possível servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, às vezes nós estamos achando que temos que viver na pobreza. Tem gente que fala, eu tenho que ser pobre porque rico não entra no céu. Quem disse isso? Rico não goza do reino de Deus. Quem disse isso? Ninguém falou dessa maneira. Jesus só deixou claro em algumas passagens, como vocês vão ver aí no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não é mole vencer as atrações da riqueza. E nós já falamos disso, inclusive, nas nossas aulas, não é? Um dia nós brincamos na classe que talvez se a pessoa tivesse ganhado naquela Mega Sena acumulada, talvez não voltasse mais para as aulas de Espiritismo, não voltasse muito ali para o convívio, e assim vai. Por quê? Porque às vezes as facilidades, os favores e os alcances que nós temos com a riqueza, às vezes nos levam a nos distanciarmos daquele momento com Deus. São muitas as situações e muitos os casos. Muita gente deixou de servir o pão semanal simplesmente porque agora está num patamar de vida social e financeiro diferenciado. Mas isso é ruim? Não! Muito pelo contrário. Como diria Paulo de Tarso, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, e não o dinheiro que cada um tem. Então, se nós formos realmente amar mais ao dinheiro do que a Deus, nós talvez estejamos buscando para nós alguns prejuízos nos talentos espirituais que a Maura leu no início, ou foi intuída aqui no início e falou para nós. Mas se nós soubermos fazer do dinheiro nosso servo, fazer com que ele pague as contas que nós queremos e que ele ajude as pessoas que nós queremos, conhecidas e desconhecidas, tendo as necessidades que nós soubemos que elas têm, então nós estaremos fazendo bom uso do empréstimo que Deus está nos dando. Porque o item 15 do capítulo 16 está dizendo que não há mal algum em nós deixarmos nossa riqueza para os nossos filhos. Poxa vida, se o homem não passa de um depositário, diz Kardec, né, perguntando para o plano espiritual, não passa de um depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar, então tira-lhe o direito de transmiti-la a seus descendentes. Se Deus deu para cada um usar, Deus deu para aquele. Deus não deu para aquela outra ou para aquele outro, mesmo sendo meu filho ou minha filha. Deus deu, por exemplo, para mim. Item 15 do capítulo 16. O princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? São Luís, Paris, 1860. O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando o quiser,
e impedir que os descendentes venham a gozá-los. É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente. Mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. Agora, existe algum mal, então, já que Deus deu para mim e não para ele, eu posso deixar para ele? É essa a resposta que nós encontramos aqui. Sim, pode transmitir, pode deixar para os seus descendentes. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. É um ato de caridade, talvez, uma preocupação nossa, para que ele não tenha ou não passe por muitas necessidades. Agora, a certeza de que eles irão manter isso e levar adiante, nós não a temos. Nós não a temos, porque também são muitas os exemplos, né, melhor dizendo, de pessoas que herdaram grandes riquezas e acabaram falidas no final de suas vidas. Pessoas que não alcançaram êxito em alguns empreendimentos, porque talvez não tenham tido a paciência de adquirir a competência necessária para aquele empreendimento. E às vezes eles herdaram aquilo do seu pai, da sua mãe, mas não quer dizer, ou do seu avô, da sua avó, de algum parente ou de algum amigo, mas não quer dizer que aquilo vai se perpetuar e crescer na mão dele, porque talvez ele não tivesse a capacidade necessária para aquilo. Ah, mas eu fui bem instruído, meu filho foi para as melhores faculdades, eu mandei ele para estudar nos melhores lugares, eu tive encontro de empresários, eu mandava meu filho para os encontros dos empreendedores, porque um dia esse negócio seria dele. Talvez seja esse negócio, mas talvez não. Eu assisti um filme esses dias, onde um casal negro norte-americano tinha uma espécie de negócio que eles vendiam, como é que fala, churrasco, não é? Que, na verdade, eles eram muito conhecidos devido àquela, como é que a gente chama, meu Deus? Costela, né? Costela de porco. E eles eram conhecidos e famosos. E o pai queria que o filho assumisse aquilo. Mas o filho, no decorrer da sua vida, já adolescente, entrando na fase adulta, ele desenvolveu ou despertou a vontade de sua alma de ser um grande sommelier, ou seja, entendedor de vinhos, conhecedor de vinhos. Foi isso que sua alma despertou. E aí o pai se entristeceu, num primeiro momento não ficou satisfeito com isso, mas já na idade e com alguns fatos que aconteceram no filme, o pai acaba apoiando o filho a ser o destino dele, ou o livre-arbítrio dele, para onde queria levá-lo, dentro das aptidões e das competências de sua própria alma. Então, podia ser que, no futuro, o negócio daquele pai talvez não prosperasse na mão dos filhos, porque os filhos tinham outras vontades. Mas também pode não ser por isso, pode ser por pura incompetência que os filhos perderam a riqueza dos pais. O fato é que nada acontece por acaso e cada um vai trabalhar os talentos segundo sua capacidade. Naildes, quanto à sua pergunta, ela vai ser melhor trabalhada, se você puder ver, no item 5 desse mesmo capítulo 16, parábola do mal rico, e também o item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e provas da miséria. Se você puder dar uma olhada nesses dois itens, o item 5 e o item 7, acho que ele se enquadra melhor, se é que se enquadra, no exemplo que você está dando agora. Ele poderia fazer mais? Talvez ele pudesse. Então, o fato não é que ele ia fazer mais com o dinheiro que tem ou não. O fato é ele desenvolver o potencial dele. Então, se ele está deixando lá por medo, então quem tem medo não se desenvolve, quem tem medo não estuda, quem tem medo não busca, quem tem medo não pede coisas a mais, não pede responsabilidades a mais, por medo. Então, nós respondemos, às vezes nós viemos nessa vida só para
combater o medo. Então, talvez a gente não consiga saber efetivamente o que acontece com essa pessoa, se é avareza pura ou se é medo. De qualquer forma, ela está aqui no planeta e não está por acaso. E precisa desenvolver os talentos que tem. Se alguma hora ela puder usar a sua riqueza para fazer o bem, ótimo. E aí eu lembro de outro filme, A Lista de Schindler, não é? Nós vimos ali alguém que tinha uma habilidade, uma competência inacreditável, uma competência para os negócios e uma habilidade com seres humanos que era uma coisa incrível. E fazia desta competência e dessa habilidade o seu trunfo para fazer o bem a quem ele enxergava necessitado. E ele fez o bem a quem pôde, tanto que é reconhecido até hoje pelos israelenses. E provavelmente será sempre reconhecido por ter salvado vidas. E olha que ele não tinha, digamos, comprometimento, entre aspas, não é? Nenhum. Eu falo entre aspas, porque a alma é imortal e, com certeza, ele tinha afinidade de almas, família espiritual com aquele povo naquele tempo, ou hoje e sempre. Então, gente, é isto. Nós temos nossos dons, nossas capacidades e nosso talento. Cada um de nós é responsável por fazer acontecer seu potencial. Eu peço a Deus, porque aqui, eu estou falando, em algum momento da minha vida, eu, sei lá, aceitei para mim mesmo, ou determinei para mim mesmo, que esta é uma competência, ou uma das competências, ou um dos talentos que Deus me deu. Peço a Deus que eu use para o bem. Peço a Deus que eu use para o bem. É óbvio que eu vou usar tanto para ajudar a mim, como para ajudar aos outros, pois se é um dom, se é um talento, eu também vou ser beneficiado. Não tem como agradar a Deus e não ser abençoado por isto. Então, nós estamos nesse caminho. Quando vejo os tropeços, os pecados e os erros que cometo, eu falo, Senhor, tende piedade de mim. Porque não é brincadeira. Mas se eu falo isso, é porque também já tenho algum conhecimento que me dá discernimento de saber se acertei ou não. Mas em outras situações, eu realmente não sei. Por isso, peço a Deus, nosso Pai Celestial, que nos envolva em muita luz mesmo, para que a gente possa, em momentos de lucidez, ter bom discernimento e um bom uso dos talentos que Deus nos dá. Sei que somos pequenos, sei que somos fortes, mas fortes na fraqueza do nosso ser. Então, sei que somos totalmente dependentes de Deus. Se algum bem existe, que isso seja realmente trabalhado em nós. Paulo de Tarso, naquela carta aos Filipenses que eu disse para vocês no capítulo 4, eu li para vocês do versículo 10 até o versículo 13, mas antes disso um pouco, no versículo 8, no mesmo capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ó Deus, nos ajude a ter esses pensamentos em nossa órbita, esses pensamentos em nossa órbita mental. E lembrando que
nós estamos em isolamento social, mas nós continuamos servindo. Então, a mediunidade, ela não é só dar passagem a espíritos diversos. Ela é fazer o bem aonde estamos, a quem precisa. Agora, se for o desencarnado, que nós sabemos, então, pelo menos, vamos chamar algumas pessoas para fazer vibrações conjuntas para esses espíritos, para que o plano espiritual, além de atender a todo esse caso que está acontecendo no Brasil e no mundo, possa também socorrer a esses outros irmãos desencarnados que precisam da bênção, do amparo, da orientação e do encaminhamento para o seu bom desenvolvimento. E hoje eu vou ler um trecho do Emmanuel. O nome do trecho é Vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto, não cultives pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desistas da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganastes em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Emmanuel. E assim vamos vencendo, meus queridos amigos e irmãos na causa. Agradecemos mais uma vez por vocês estarem aí nos ouvindo. Pedimos que Jesus, com a sua luz infinita, possa nesse momento banhar todos nós, nossos familiares, com a sua luz da pureza, a sua luz do amor e da paz. Que Nossa Senhora possa jogar seu manto azul em cima de todo o nosso planeta, derramando luzes para diminuir o sofrimento daqueles que estão, nesse momento, doentes ou em dificuldades de qualquer tipo. Tenham todos um ótimo fim de semana e boa noite a todos. Um grande abraço. Saudades.